Olá, filhos e filhas do Altíssimo! Tenho certeza que está tudo bem com vocês. Se não tiver, de verdade, estará pela fé. E a fé tem esse poder, né? Ela é esse poder de trazer à existência aquelas coisas que não existem, mas que temos certeza que iremos receber. Então, se não estiver bom, pela fé ficará bom em sua vida. Que você tenha saúde. E que bom estarmos aqui mais uma vez para lermos a palavra do nosso Eterno. E já peço humildemente a Ele que nos dê sabedoria, serenidade para aprendermos a sua palavra, né? Hoje veremos o Mateus 10, Jesus enviando os seus discípulos e a entrega do temor, né? Dos nossos temores ao Eterno. Esse é o 10. Anteriormente nós vimos Jesus perdoando e curando. Jesus veio para os necessitados, o novo e definitivo vinho. Jesus tem poder sobre a morte, os cegos passando a ver, os endemoniados sendo libertos. Jesus pedindo mais seguidores, né? Mais discípulos. Bom, vamos começar? Vamos começar. Eu peço mais uma vez serenidade, sabedoria ao Espírito Santo, porque esse 10 aqui, ele mexe muito comigo, não é de agora, desde a minha infância, na verdade. Eu li isso aqui, vibrava com isso e ficava com raiva, né, de algumas situações, de alguns discípulos e tal, e ficava imaginando se eu tivesse lá, o que eu faria e tal. E essa é a minha vida, esse sou eu. Estou sendo sincero aqui com vocês completamente. E é um assunto que me causa muita indignação mesmo, é ver pessoas enganando, pessoas sendo enganadas. Claro que não tenho a pretensão de ser libertador, nem vou abrir os olhos de ninguém, porque isso aí é uma coisa muito intimista, é muito íntima, é entre a pessoa e o Eterno. Mas o meu papel é ler, né? Seguindo essa direção do Eterno, ler a sua palavra e que o Espírito do Eterno faça toda a obra aí no seu coração. Amém? Vamos começar então. Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então a gente já vê o que aqui? O Senhor Jesus chamando homens, né? Escolhendo e dando autoridade para eles, né? Usarem o nome de Jesus para fazer o que? Libertar e curar, ok? Libertar e curar. A gente não vê salvar, a gente não vê enricar, a gente não vê pedir, a gente não vê usurpar. É expulsar espíritos imundos e curar o povo. 2. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, porque já tinha outro Simão lá chamado Pedro, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. 5. Assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso, o Senhor Jesus é objetivo, verdadeiro e reto, né? Papo reto. Vão lá, mas não se encaminhem aos gentios. Vai primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É importante você gravar isso, porque aí depois você vai ler lá na frente outros versículos que são usados isoladamente, e aí você lendo todo o contexto, você consegue perceber que não devemos jamais julgar, né, o livro pela capa, nem se basear em versículos isolados. A gente tem que ler todo o contexto. Ok? Continuando. 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Olha a mensagem que o Senhor Jesus manda aos discípulos pregar: o reino dos céus está a vosso alcance.
Lembrando que João Batista falava, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está ao vosso alcance, está próximo. Né? O Senhor Jesus manda os discípulos dizerem, né, ao povo, especialmente os da casa de Israel, que o reino dele está disponível, está acessível, está próximo. 8. Continuando, o que ele fala? Curar enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Na tradução João Ferreira de Almeida, que quase todas as casas, né, do Brasil tem, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Houve algum ritual aqui até agora? Você viu algum ritual? Viu objetividade, né? O Senhor falando, chamando, falando, dizendo o que tem que ser feito. Não vemos ritual nenhum até este momento. Teriam de cobrar alguma coisa? Eles teriam de exigir alguma coisa? Até agora não, né? Há recomendação para eles pedirem? Não. Não tem, né? Então, por quê? De graça recebestes, de graça dai. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. 9. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Ok? Abre aspas. Deus é o dono do ouro, da prata e do bronze. Fecha aspas. Abre aspas. Tenho de comer o melhor, tenho de vestir o melhor, tenho de ter o melhor. Fecha aspas. Abre aspas. Não aceito ter uma vida miserável. Fecha aspas. Essas aspas, essas frases que falei, eu ouvi várias vezes em inúmeros lugares que passei. E aí eu te pergunto, tem coerência até o presente momento com o que a gente leu do Senhor Jesus? Tem coerência essas frases que eu li, entre aspas, com as palavras do Senhor Jesus? Repetindo 9. Não vos provereis nem de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cinturões. Não carreguem consigo as riquezas deste mundo. Riquezas do mundo sou eu, tá? Aqui no 9 está só, não provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. 10. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica mais, segundo o par de sandália ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Ou seja, não levem nada demasiado, não levem nem duas peças de roupa, levem o que está no corpo de vocês. Digno é o trabalhador do seu sustento, e o Senhor sustentará cada um de vocês. Ok? Olha quem é o Senhor Jesus, quem é o Filho do Eterno, como deve ser, como deveria agir os seus seguidores. É Bíblia, você pode abrir a sua aí e ver. 11, e deve. 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. 12. E quando entrardes na casa, saudai-a, né? Para eles serem gentis, educados, né? Porque no seguidor do Senhor Jesus não cabe, pessoal, não cabe arrogância, não cabe grosseria, nem falta de educação. No seguidor do Senhor Jesus não cabe essas coisas. Você tem que ser gentil, você tem que ser educado, cumprimentar as pessoas, né? Quando entrardes na casa, saudai, né? A paz, né? Boa tarde, desejar coisas boas. 13. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vocês, né? 14. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Um gesto feito, né, pelos judeus, quando regressavam de um território pagão, indicando que eles não queriam nenhuma relação com aquelas pessoas que não adoravam o Deus de Israel, certo? Eu, como bom brasileiro que sou, e pelo contexto que estou lendo aqui, lembrei do levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Que não era para os discípulos ficarem chorando, né? Nem com ódio, nem querendo se vingar. Era para eles levantarem a cabeça, né? E seguirem a vida deles. Porque a justiça,
né, a vingança, essas coisas são com Deus. E eles também não deveriam não deveriam ficar melindrados, ou choramingando, ou tristes, porque não foram aceitos. Simples assim. 15. Com toda certeza eu afirmo para vocês que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. A vingança, né, pertence ao Eterno. Sodoma e Gomorra foram destruídos, né, por fogo, por não desagradarem o Senhor, pelo seu apego material e pela falta de cordialidade, hospitalidade, enfim. Continuando. 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como a pomba. Nós vivemos, não se enganem, nós vivemos entre lobos e ovelhas. Nós estamos entre serpentes e pombas, né? Agora, cada um sabe o que carrega dentro de si. E nós precisamos saber o que o outro carrega em si também, né? O Senhor fala para a gente ser prudente, né? Prudente, astuto como uma serpente, né? Mas inofensivos como as pombas, ou seja, equilíbrio. A gente tem que ser prudente. Até que ponto vai a nossa isenção, né, em denunciar as coisas erradas e não em se rebelar, né, contra as coisas erradas que fazem contra a palavra do nosso Deus e contra o nosso Deus? Até que ponto essa isenção não passa a ser conivência? Isso aí é algo muito, muito, muito sério e que eu tenho muito medo, inclusive, né? O Senhor fala para a gente observar bem as coisas, porque não nos enganemos, nós vivemos entre lobos e ovelhas. 17. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sinagogas, quem criou as sinagogas? Matéria da outra leitura, em outros vídeos. Qual o intuito, né, da criação das sinagogas? Quem perseguia o Senhor Jesus? Aí são perguntas que aí você responda para si mesmo. Ok? Não estou afirmando nada que isso quer dizer que, mas é o que está escrito aqui, né? O Senhor falou que eles seriam levados à presença de governadores e reis por minha causa, por serem seguidores, por serem testemunhas do Senhor, né? E vos açoitariam nas sinagogas. 18. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhares a eles e aos gentios. 19. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como o que deveis falar, pois naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Olha que maravilha, né? Um seguidor do Senhor, ele não deve se preocupar, por mais difícil que seja a situação, que passaremos, e a tendência é essa, a tendência, não nos enganemos, é piorar, né? Pelo que está escrito na palavra, e o Espírito do Eterno será e fará a nossa defesa. 21. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhe causarão a morte. 22. E por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. 23. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Provavelmente esse Filho do Homem, pelo que também está ali, foi falado em outras partes, né? Se refere à destruição de Jerusalém, tá, pessoal? Que aconteceu cerca de 30 anos depois pelo Tito. Dá uma pesquisada aí, você vai ver que fato histórico. Tito, imperador romano, destruiu lá, né? E se cumpriu então uma profecia aqui do Senhor Jesus. 24. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, né?
ele. Lembra que chamaram, que falaram que ele expulsava demônio por Beelzebul? Quanto mais aos membros da sua família, né? Então o Senhor fala aqui, mais um princípio, né? Que deveria seguir os seguidores dele, deveria fazer parte, que é a igualdade no máximo. Ninguém deveria esperar mais ou ter mais do que o próprio Senhor Jesus, né? Honras, riquezas, o Senhor Jesus não prometeu isso. Os seguidores de Jesus não teriam isso, pelo contrário, ele está preparando aqui os homens para o pior, certo? Você percebe isso também? E aí você observa, né, ele falando que se chamaram o cabeça da casa, né, de Beelzebul, imagina o que fariam com os membros da família, né? Beelzebul, forma grega da expressão hebraica Baal-Zebul, que se refere a Satanás. Imagina quanto doloroso, né, o quanto doeu no coração do Messias ser chamado, né, do seu inimigo, né, do diabo. 26. Entretanto, não os temais, nada é escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Nada é escondido que não venha a ser revelado, né? Da hora da verdade, ninguém escapará, absolutamente. 27, a entrega do nosso temor a Deus, né? O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que se vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo, né? Não temei o que pode fazer o homem, mas sim o que pode fazer o Senhor, né? O Senhor Deus. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Não se vendem? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Ou seja, por mais que seja legal, por mais que caiam nas mãos de juízes e tal, nada acontecerá além do que o Senhor permitir, que é para a gente confiar absolutamente, independente das circunstâncias, em todas as situações, confiar no grande amor do Eterno por nós. Isso é fé, é isso que Ele espera de nós, que acreditemos no grande amor dEle. 30. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados, né? O Senhor nos conhece como ninguém, está tudo sob o controle dEle. 31. Por isso não temais, bem mais valeis que muitos passarinhos. 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se nega Jesus de muitas formas, pessoal, de muitas formas. Principalmente não agindo conforme os ensinamentos dele, né? 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria família. Isso aqui tem muito o que falar, mas escolhi algo dentro desse contexto aqui e que não é difícil entender, vistos os acontecimentos aí que estamos vivendo, né? Ideologias. Conceito muito amplo, mas eu prefiro ficar com da manipulação de ideias, né? Manipulação por meio de ideias, pouquíssimo uso da razão. Matarão os seguidores do Senhor Jesus e continuarão, né? Porque isso aí já é clássico, infelizmente. Muitos seguidores do Senhor Jesus estão sendo assassinados por sua fé, né? Pela intolerância religiosa e, infelizmente, muitos entregarão. O exemplo de ideologia que a gente pode ter aqui, ideologia política. Quantas pessoas estão denunciando aí, né? Denunciando trabalhadores, denunciando familiares por estarem fazendo isso e aquilo, porque está em desacordo com decretos e tal. E é triste a gente ver algumas coisas. Não que a gente vá torcer pela rebelião, pela desobediência às leis, às normas, às autoridades, não é isso, mas em tudo a gente tem que ter noção, né? A gente tem que ter noção de coerência, de tolerância, né? E que a gente está vendo que está sendo cada vez mais raro, né?
E é isso, se destaca, né, a essas ideologias, né, sem o pouco uso da razão e da coerência, a gente vê que só há tristeza, fome, morte, miséria, né? E por meio dessas ideologias, muitos entregarão seus próprios familiares, né? Como a gente vê aqui na palavra. Mas vamos prosseguir. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Para seguir o Senhor Jesus é preciso romper com tudo e com qualquer motivo que não se alinhe a Ele. Isso não quer dizer, por isso que eu falei logo no começo, para a gente gravar aquilo que ele falou, para dar preferência aos da casa de Israel, não é para a gente interpretar, o Senhor Jesus veio fazer divisão, quem não pensa da mesma forma que eu não estou nem aí, não vou ajudar, não vou fingir que não conheço e tal, não é isso, a gente tem que ter sabedoria. É claro que o nosso Deus está em primeiro lugar, mas a gente tem que ter sabedoria, até para aproximarmos as pessoas do próprio Deus, como que as pessoas acreditarão, né, nesse Deus que fala de amor, né, de liberdade espiritual, se a gente age totalmente incoerente com Ele, odiando as pessoas que pensam diferente da gente, né, condenando, né, demonizando. Não é assim. 38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. 39. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por minha causa achará. Quem preferir viver da forma que quiser, viva da forma que quiser, que achar melhor. Mas quem fizer a vontade do Eterno terá verdadeiramente a vida. É o que ele nos promete aqui, né? Mas quem perde a vida por minha causa achará. 40. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. Quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta por reconhecê-la como profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. Quem der, 42 e último, quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda a certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. O Senhor Jesus nos promete então, e a gente fecha esse 10 com esse pensamento de o que fizermos de bom para quem verdadeiramente glorifica o nome do Senhor, será pelo Eterno recompensado. Que a minha recompensa, que a sua recompensa venha do Senhor. E a recompensa que vem do Senhor, a gente não pode esperar que seja desse mundo, que seja neste mundo, pois assim quão miseráveis nós seríamos se imaginássemos que o Senhor Deus nos prometeu as riquezas desse mundo e a recompensa seria com as coisas desse mundo. Existem coisas eternas, né? O reino dos céus que venha sobre nós. Como sempre falo para vocês, tinha muito mais o que falar, mas não temos tanto tempo assim. Continuaremos então na próxima leitura, Mateus 11. Oremos um pelos outros, vamos nos fortalecer nessa palavra, vamos entender o que o Senhor Jesus realmente veio nos ensinar, o que Ele espera de nós, o que ecoa de dentro dele, de suas palavras, e não aquilo que nos ensinaram, se for diferente disso. Ok, pessoal? Que Ele te ilumine, que Ele te fortaleça, que Ele te dê saúde, que Ele entre, faça parte, que o reino dele venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre os meus amigos. Essa é a minha oração. Um beijo, pessoal, e até a próxima.